natureza de Jesus. Existe um problema muito sério sobre a natureza de Jesus no mundo que nós vivemos. Eu digo no mundo não cristão, que é a questão de... Há uma interrogação, né? Isso aqui é um D. Há uma interrogação sobre como que pode uma pessoa ter duas naturezas, né? Esse é o grande problema. E para nós que temos, vamos colocar assim, uma natureza só, pelo menos nos ensinaram que nós temos uma natureza, para nós é difícil encarar essa realidade sobre Jesus ter uma natureza divina e ter ao mesmo tempo uma natureza humana. E o problema maior não é ele ter uma natureza divina e uma natureza humana. O problema maior é que nós dizemos, a igreja afirma o quê? Que tanto uma quanto outra é 100%. Se fosse dividido, talvez os hereges entenderiam com mais facilidade. Ah, tudo bem, então 50% de Jesus era homem e 50% de Jesus era divino. Ah, entendi você agora. Isso quer dizer que Jesus é um semideus, ele é metade homem e metade divino. Mas não é isso que nós, cristãos, vamos encontrar nas Escrituras. E aí é que surge a dificuldade, que eu não diria, não é uma dificuldade para explicar, porque muita coisa na Bíblia, a questão não vai ser como eu vou explicar isso. Porque na Bíblia, quando envolve a Trindade, o que nós mais vamos ter chama-se o quê? Mistérios. Que não é algo oculto, mas que também não é tão explicativo no conceito que eu vou chamar no conceito grego. Nós que gostamos de uma lógica para tudo, Deus faz questão de contrariar a lógica. O Martin Lloyd-Jones dizia que uma pregação é fazer com que a lógica pegue fogo. A ideia é de destruir mesmo toda a lógica que está na cabeça da pessoa. E falar sobre a natureza de Jesus, por exemplo, é uma questão bem complexa, como eu disse, para quem? Para quem não é cristão. O que vai fazer com que o cristão entenda sobre a natureza de Jesus com facilidade? Espera-se que o cristão creia na Bíblia. Então, logo ele não vai ter tanta dificuldade de, vamos colocar, seja de aceitar ou de entender. Atanásio, ele combatia o Ário, né, porque o Ário levantava umas questões bem complicadas sobre isso. E só para a gente entender, né? Por exemplo, uma criatura não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação e a criação, ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não teria podido criar. Uma criatura não podia de modo algum nos resgatar. Essa foi uma declaração de Atanásio combatendo o que o Ário estava defendendo. Por quê? Porque ele estava dizendo, o Ário, que o homem, Jesus, foi o primeiro ser, né, criado por Deus. E sendo assim o primeiro ser por Deus criado, ele tinha um diferencial. Ser no sentido de humano. Porque ali ele vai comparar, fazer uma comparação das duas naturezas. E esse ser criado por Deus, sendo o primeiro, ele tinha a primazia e por isso ele poderia contribuir na salvação. Aí Atanásio raciocinou, falou, não, mas uma criatura não pode
salvar. Porque uma criatura não pode criar. Então, o que Atanásio estava tentando defender, e ele conseguiu com propriedade depois, é o quê? Ele estava dizendo assim, ó, não é possível Jesus ser um salvador apenas como criatura. Se é para ser salvador do homem, tem que ser divino. E ficaram os dois nesse debate, e isso só se resolveu, lembrando que o Ario não foi convencido, justamente porque é a ideia da mentalidade grega, ele não foi convencido por quê? Porque Atanásio iria recorrer às Escrituras. E o Ario não entendia, vamos usar assim, a lógica de Deus em alguns textos das Escrituras. E uma das coisas que ele defendeu... Ele aceitava em parte a Escritura, então, no caso. Ele aceitava as Escrituras, mas ele, quando foi trabalhar, por exemplo, essa natureza de Jesus, essa ideia de ser divino e de ser 100% divino, para ele foi complicado. Por quê? Porque ele pensou assim, bem, Deus está lá, né, todo-poderoso, e já estão dizendo por aí que o único Deus são três. Já estava complicado para a cabeça de uma mentalidade que eu chamaria de grega. Eu sempre tenho o costume de falar o seguinte: qual o nosso problema de entender muitos mistérios da Bíblia? É porque nós estamos diante de um texto escrito por um povo que tinha uma cultura que nós chamamos ela de judaica, uma mentalidade judaica, uma compreensão, eu vou ser bem redundante, insistente e repetitivo, uma compreensão de Deus de uma forma semítica ou judaica, e de repente nós vamos ler um texto judaico e querer dar uma interpretação grega. Aí nós vamos deixar de entender muita coisa, porque o grego sempre vai trabalhar aquela lógica, a palavra já é isso, né? Na mentalidade deles, porque eles vão dizer o quê? A palavra que eles usavam muito, o logos, que é a compreensão grega do logos que nós sabemos, qual é? Quando você chegava para um grego e fazia uma pergunta assim: como que pode as estrelas brilharem tanto, né? E ao mesmo tempo não caírem? É uma pergunta bem arcaica, mas para eles tinha um sentido muito grande. E eles respondiam de uma forma bem simples: é porque o logos está harmonizando tudo isso aí. Isso na mentalidade grega. E ele queria dar uma explicação com o logos, com a lógica. E quando foi trabalhar sobre a natureza de Jesus, o grego não sabe harmonizar isso. E o texto é judaico. Aí você quer dizer, mas como assim o texto é judaico? A forma do judeu compreender as coisas é bem e totalmente diferente de um grego. Primeiro que o judeu não está atrás da mesma lógica que um grego estaria. Por que nós temos dificuldade de compreender, por exemplo, Deus falando para Abraão algumas coisas? Exemplo, sai da tua terra, e ele simplesmente sai. Sacrifica o teu filho, ele simplesmente sacrifica. Porque a mentalidade semita é que se os deuses estão falando, só cabe a nós uma coisa: obedecer.
O grego vai obedecer os deuses também? Vai, mas o grego vai querer uma lógica para obedecer. E por isso que o Ario se perdeu, porque ele queria uma explicação que tivesse uma lógica onde ele poderia ver que o cosmos estava em harmonia. O Logos harmonizou a ideia de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, então, o Atanásio vai dizer, ó, a presciência ou a preexistência de Jesus declarada nas Escrituras quer dizer alguma coisa para nós. Lembrando que Atanásio está fazendo questão de interpretar de uma forma o quê? Quem escreveu João, por exemplo? João era um judeu. Então vamos trabalhar na compreensão judaica. E o que você quer dizer? A preexistência. Em 1 João 1,3, ele é chamado de Criador, enquanto que em 1 Coríntios 15,47 é dito que ele veio ao mundo descendo dos céus. Ou seja, ele é Criador e Criador, esse que desceu dos céus. E ele é apresentado como um ser pré-existente. E a ideia de ser pré-existente, quando você vai ler o texto, não é apenas pré-existente a tudo que Deus criou. Ele é pré-existente justamente no conceito de que ele sempre existiu. É o que o texto vai apresentar. Mas o Ario falou, não, isso é muito para a minha cabeça. Não me convenceu. E aí a Bíblia vai trabalhar também o quê? Os atributos dele. Por quê? Porque existem atributos dados a ele que só poderia ser dado a seres divinos, vamos colocar assim. Já que vamos entender que estamos ainda no mesmo debate deles. E um deles é o quê? Ele é eterno. Se ele é eterno, logo, qual é o requisito para ser eterno? O requisito para ser eterno? Ser Deus. Por quê? Só Deus é eterno, como alguns dizem. Ele não é só eterno, ele não muda. Não há uma variação dele. E isso é bem interessante porque quando você começa a pensar sobre os atributos da divindade, e falando em especial da divindade de Cristo, tudo que é atribuído a Jesus ou Cristo, e a atribuição essa que nós só encontramos para Deus, a igreja, falando em especial de nós precisamos meditar nisso. Porque nós às vezes temos uma dificuldade de entender eternidade, e se você for usar a lógica, por que às vezes nós temos dificuldade de entender eternidade? Na sequência é porque temos uma dificuldade de entender imutabilidade, temos uma dificuldade de entender onipresença, onisciência, onipotência. Porque quando nós começamos a entender tudo isso, quando começa a haver uma harmonia na nossa mente sobre onisciência, onipresença, onipotência, só nos resta dizer que há uma imutabilidade e uma eternidade por trás disso tudo. O que eu estou querendo dizer é que nós é que criamos palavras para tentar compreender. Mas essas palavras, realmente, no ambiente divino, é o que menos importa. A ideia de a gente tentar trazer a lógica. Exatamente. Nós queremos sistematizar, né, para facilitar para que eu compreenda aqui onde eu estou. Ou seja, vamos satisfazer o nosso... Como eu posso colocar para vocês? Vamos satisfazer a nossa mentalidade grega. Aquele texto, por exemplo, do Eunuco, né, aconteceu também coisa semelhante, que ele olha para o lado e de repente ele olha, o cara não está mais do lado dele, né? O Filipe, né?
É uma questão também que a gente não consegue entender o que realmente aquilo ali, o que foi que aconteceu ali. Naquele momento, como que pode uma coisa dessa? Será que realmente eu fui batizado? Será que alguém realmente ensinou para mim sobre o livro do profeta Isaías? Ou eu tive uma visão? O que aconteceu aqui? Por quê? Porque tudo que envolve a divindade vai ter muito mistério por trás. Nós aqui, por exemplo, somos uma prova disso. Como assim? Creio eu que todos. Mas nós estamos aqui hoje e temos convicção de que vamos morar com Deus. Que é lógica para isso? Temos convicção de que além de irmos morar com Deus, já temos Deus morando em nós. E depois que eu terminar, vocês explicam para mim como que isso acontece. Temos uma convicção de que não tem problema caso morramos, porque vamos ressuscitar. Começa a achar lógica para essas coisas. E aí você vai achar a lógica para a divindade de Cristo. E qual é a lógica? A lógica é simplesmente crer e entender o seguinte: é divino. Não dá para explicar isso. Há uma divindade por trás de tal coisa, e essa divindade, se eu for explicar para você, no caso Satanás falando, deixa de ser divino. Se for levar num campo de compreensão, não será mais divino. Então nós temos que analisar ele trabalhando e falar, você tem que analisar o quê? Os atributos dele. Porque a ele é dado atributos que somente um ser divino teria. É que nem querer explicar o milagre. Se você explica o milagre, deixa de ser divino. Exatamente. Que você pode olhar tudo que vai envolver a divindade, não dá para explicar, vamos colocar assim, de uma forma satisfatória. Eu posso ter um pouco de entendimento, mas o entendimento mesmo que nós deveríamos ter é o seguinte: eu estou falando de um ser onipotente. Único ser onipotente, por sinal. Logo, o que faz ele ser onipotente? Aí a gente fica em volta dos atributos dele ali. Ele é onipresente. Para ser onipotente tem que ser onipresente. Para ser onipresente tem que ser onisciente. Para ser onisciente, não há necessidade de estar mudando toda hora. Ou estar mudando. Não há necessidade de dizer quando que ele surgiu. Ele é eterno. Ou antes que a eternidade surgisse, ele também já estava lá, vamos colocar assim. Será que também não fica aquela questão de que a gente tem, não necessidade, mas uma vontade de que o que acontecia no Antigo Testamento, alguns milagres, algumas maravilhas, né, que acontecesse no nosso tempo, então por não ver, às vezes, algumas coisas, esses sinais acontecerem, a gente acaba querendo levar tudo para a razão mesmo. Faz sentido, pode ser também, eu não digo que só pode ser, mas no nosso caso em específico, por sermos cristãos, eles estavam, no caso Ario e Atanásio, estavam numa fase inicial desse ponto, vamos colocar assim, mas no nosso caso como cristãos, hoje nós temos um livro, eu diria assim, fechado, né? O cânone, ou seja, temos aí 66 livros para nós e temos acesso a ele todo momento, toda hora. No nosso caso, se as escrituras forem colocadas para nós, ou forem apresentadas para nós como igreja, como a autoridade de que de fato ela é, desde o início, isso nunca será um problema para nós. O que faz o cristão, por exemplo, ter alguns problemas ou algumas crises de identidade
é justamente por não ter uma clareza do que a Bíblia é. Porque se nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, qualquer dúvida ou qualquer crise de identidade que eu estiver, eu vou ter que ir para a Bíblia. E aquilo que eu não compreender, eu simplesmente me ajoelho e sussurro Deus. E ela é suficiente, né? Cortar o seu raciocínio. Irmãos, rapidamente, a respeito do livro História dos Batistas Nacionais, eu contactei a Lerban, procurando tentar fazer uma negociação para que eles dessem um desconto que fosse considerado no mínimo para que a gente cobrisse as despesas para trazer para vocês. Todavia, a Lerban, o desconto que ela dá é um desconto muito pequeno, pela quantidade de material não cobre, no meu caso, não cobre nem o valor de envio, de postagem, porque eles enviam e a gente ainda agrega o valor da postagem. O desconto mínimo, o máximo que eles dão é 10%. Pela quantidade de material, a postagem ia ficar, ou elas por elas, ou até um pouquinho mais caro. E, infelizmente, não tem negociação, tem que pagar adiantado, ou no cartão, né? Na verdade, acaba sendo adiantado. Então, esse livro eu não tenho como trazer para os irmãos, a não ser que eu agregue algum valor acima do valor. Na verdade, ele vai sair mais do que aquilo que eu falei para vocês, comprando individualmente, cada um, que eles vão pagar a postagem. Mas aí eu creio que a melhor solução é cada um pedir o seu. Há um sistema exclusivo da Lerban de compra, não é esses sistemas convencionais que tem, a não ser a questão do cartão. Se for para pagar de outra forma, tem um sisteminha lá que é específico da Lerban. Então, infelizmente, eu não consegui, assim, para trazer dentro de uma condição que fosse interessante para vocês e para mim também, a não ser que eu fizesse uma semeadura na vida de vocês, né? E nesse caso não é a minha intenção agora, pode ser no futuro, não é agora. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? E além de preexistência e atributos, e saindo dos atributos, chegando aqui em obras divinas, só um parêntese, nós como cristãos, de tudo que nós estudamos sobre a pessoa de Deus, ou sobre a Trindade, o que o cristão deveria mais estudar era sobre os atributos de quem Deus é. Ou seja, Deus tem que ser aquele ou a matéria no sentido de que eu tenho que pegar as Escrituras e trabalhar e entender cada vez mais, me aprofundar nos atributos de Deus. Porque quanto mais eu me aprofundo nos atributos da pessoa de Deus, eu vou entender o que? Quem realmente Ele é. E quanto mais eu compreendo quem Deus é, todos esses questionamentos que eu chamo de grego vão simplesmente sumindo. Ou seja, nós estamos diante de um Deus que é aquilo que Ele diz, todo-poderoso mesmo. E uma das características de ser todo-poderoso é a facilidade que Ele tem de deixarem muitas perguntas nossas no ar. O que eu amo em Deus, quando eu olho para o Deus imutável lá no livro de Jó, é que de todas as perguntas que Jó faz a Deus, Deus faz questão de não responder nenhuma. E ele faz muita pergunta para Deus. Por quê? Porque Jó está diante de um ser que não tem interesse de dar explicação do que ele está fazendo. E por que Deus não tem interesse de estar dando explicação do que ele está fazendo? E a resposta é bem simples: Ele é Deus. Aí a gente fala, mas isso é muito fácil para um crente, mas e se eu for ter um encontro com uma pessoa que não crê? Aí nós temos que perguntar o seguinte: mas qual é o propósito seu de ter um encontro com uma pessoa que não crê? Qual o propósito de discutir, vamos falar com um ateu sobre isso? Ou qual a intenção do ateu? Porque se o ateu está querendo trazer Deus para o debate, a primeira coisa que eu tenho que deixar para ele é que Deus não é uma tese filosófica. Então Deus não está aberto para debate.
Mas o problema nosso é que nós queremos dar explicações e nós transformamos Deus num tratado, quando na verdade Ele é eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, e entre tantos outros atributos. A gente vê essa dificuldade, objetivo dentro da igreja, de algumas pessoas querendo entender isso aí, e por fato de não conseguir entender, é difícil de a gente explicar, eles acham que o Deus está alheio ao que passa na vida deles. Mas aí a gente poderia colocar o que faz as pessoas terem essa dificuldade. Aí eu volto ao ponto. O que está sendo ensinado nos cultos e nas escolas bíblicas, nas igrejas que tem? Está sendo ensinado sobre aquilo que Berkhoff falava, sobre quem Deus é, ou sobre quem nós achamos que Deus é? Porque o que Deus é está registrado nas Escrituras. E Ele é o quê? No princípio, Deus. Ele é a origem de tudo. Ele é o princípio de tudo. E se Ele é o princípio de tudo, vamos colocar assim, não tem porquê eu responder algumas dúvidas que vocês estão tendo, porque se você não entende Ele como princípio, e Jesus ele entra como esse princípio de Deus, as obras divinas, por exemplo, da criação, os milagres, houve um momento que Jesus falou, já que vocês não creem em mim, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Já que está tendo uma dificuldade, olha para os sinais. Porque alguns da época de Jesus viravam e falavam assim, esse homem não pode ser um endemoniado. Porque você já viu um endemoniado dar vista ao sexo? Está lá em João capítulo 10, versículo 18 e 19. Ou seja, tem algo de diferente nesse homem aí, porque nós estamos nesse mundo há muito tempo, você estava falando, e eu nunca vi um homem abrir os olhos de um cego. Tem algo aí que, para aquele período, daria as respostas que as pessoas estavam querendo. Talvez hoje, abrir ou dar vistas aos cegos já não causa tanta coisa. Desde que se industrializou o milagre, não causa mais do que causava naquela época. E Jesus, ele diz que ele tinha o poder de conceder vida e vida eterna. O que nós estamos querendo dizer com isso é que o cristão precisa olhar para as Escrituras e a questão não é aceitar o que o texto diz, a questão é se dobrar diante do que Deus diz sobre Ele mesmo, do que as Escrituras dizem sobre a divindade de Cristo. Sim. Na realidade, deixar que a Bíblia nos ensine e não ensinar a Bíblia através da nossa lógica. Isso, que é o que mais nós fazemos, né? Ensinar a Bíblia é bom, é conveniente até. Sim. Getúlio, que assim, nesse teu discurso que eu concordo plenamente, 100%, mas eu vejo assim um problema que a gente encara, principalmente quando você se coloca numa postura de evangelização, não é? Geral, tomando a igreja como um todo, como um mundo, não é? Que nós viemos de toda uma cultura que é baseada nesse pensamento grego, não é? E eu me sinto tremendamente, nós aqui no seminário, privilegiados, que quando nós começamos a estudar principalmente o hebraico, até o grego também, mas agora, né, o terceiro ano hebraico, você começa a entrar em contato com essa visão judaica. Sim. E como eles expressam toda essa ideia, e aí todos esses questionamentos, aí não que eles simplesmente caíram por terra, mas é uma luz que vem e aclara tudo, não é? E nem todos
né? Quer dizer, a grande maioria não se dá essa oportunidade, não quer essa oportunidade, que é como você falou, a indústria da fé que está aí, né? Eu quero pronto, eu quero chegar lá na igreja e ter a minha bênção, ter o meu milagre, vou para casa, caio no mundo e continuo vivendo a vida. Então, nós somos muito privilegiados nesse sentido, porque hoje você pode se debruçar na Bíblia e ela conversa com você com muito mais clareza. Né? A grande maioria não tem isso. Né? Não é exortada a fazer isso como deveria ser. Exato. Isso. E aí é que nasce o problema. A igreja, por exemplo, há 20, 30 anos, aqui no Brasil mesmo, o teísmo aberto não prosperava. Porque os crentes daquela época tinham uma clareza de Deus baseada nas Escrituras. Então, se um teísta aberto viesse falar alguma coisa, os crentes mais simples detonavam eles. Por quê? Porque eles eram ensinados sobre Jesus, como a Bíblia apresenta, e eles, na simplicidade deles, eles defendiam aquilo sem problema algum. Eram os maiores apologetas que nós tínhamos. Quando o descrédito chegou, quando as pessoas começaram a questionar e a falta de Bíblia entrou na igreja, ou a Bíblia foi tirada da igreja, hoje em dia, como nós sabemos, por incrível que pareça, nós temos pastores relacionais, vamos colocar assim. De onde vem isso? Vem de uma pessoa que simplesmente olhou para as Escrituras e falou: está muito para ser verdade, tem mito aqui dentro. E qual é o nosso papel? Mas o que faz essa pessoa também crer que é um mito no texto? É justamente porque essas mesmas pessoas não têm uma visão judaica do que Deus diz que Ele é, vamos colocar dessa forma, né? E acaba criando esses problemas. Getúlio, mas se for uma visão judaica, é meio complicado, porque o judeu em si não cria. Não, eu digo a forma como o judeu vê Deus. Deus único, né? Não é nessa questão. Para o judeu, quando Deus diz, pronto. O judeu não para questionar por quê, o que está acontecendo, por que eu vou crer nisso, por que eu não vou crer. E os apóstolos eram, vamos colocar, eles eram judeus, os escritores do Novo Testamento. Paulo, quando está escrevendo, ele pode estar escrevendo em grego, mas é um judeu escrevendo. O pensamento sobre Deus ele não está escrevendo para os gregos com uma mentalidade grega. Ele não quer convencer gregos. Mas esse pensamento que o irmão falou está vindo das religiões judaicas. O que o pensamento assim de negar Jesus Cristo. Sim. São os fariseus, os saduceus. É a turma que no caso nega o próprio Jesus Cristo. Eles sempre irão negar por um motivo bem simples. Não quiseram, podemos colocar assim. Lembra que o mundo da época de Cristo, da época do período apostólico, já era um mundo onde a cultura grega já estava de alguma forma, via Roma, já havia entrado. Mas havia pessoas que relacionavam, por exemplo, com Jesus, um judeu, e essas mesmas pessoas que foram convertidas, que João vai escrever o que sobre isso? Nós vimos e nós apalpamos o verbo da vida. Elas partiram do princípio de quem estava ou quem esteve com Jesus. Então, esses não estavam contaminados, porque Jesus expressou realmente quem Ele era para eles. E o que você quer dizer com isso? Por isso que nós precisamos olhar segundo o que o Novo Testamento, por exemplo, vai apresentar sobre a divindade de Cristo. Porque se nós formos olhar com uma ótica extra-bíblica, vai ser um problema muito sério. Por quê? Nós vamos decair no mesmo erro de que esses judeus que não reconheceram Jesus recaíram, ou caíram, vamos colocar assim. Então, o que eu coloco sobre mentalidade judaica é a forma como o judeu não tem interesse de questionar Deus.
nesse sentido. Ele não para questioná-lo, por quê? Porque ele não tinha sido ainda contaminado pelos gregos. Você está ali, fecha os olhos e aceita o que está ali. Exatamente. O judeu tinha esse diferencial. No Novo Testamento, a divindade de Jesus está muito clara. Atribui a Jesus uma série de poderes que somente podem ser atribuídos a Deus. O próprio Jesus usou em relação a si mesmo expressões que são conotativamente divinas. Ou Jesus disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é uma bomba para o judeu da época. Ninguém se levantava dizendo eu sou, naquele período, entre os judeus. Porque eles entendiam o seguinte: ninguém é. E o judeu tinha um pensamento dentro disso aqui muito interessante. Se você chegasse para o judeu e falasse: Deus existe? Qual é a resposta do judeu? Não. Como assim? Eu existo. Deus é. Entende como que eles pensavam? O que você quer dizer com isso? Existência, eles explicavam, é sinônimo de dependência ou de que tem que haver alguém te dando origem. Pressupõe um ser Isso criado. é existência. Deus não existe porque Ele não tem origem, não tem princípio de dias. Então, Deus é: eu existo. Eu não sou. Ele é. Já o grego não, o grego diz que é. Eu sou. O que mais? Claramente essa é uma referência à sua eternidade, somente Deus é eterno. A própria expressão eu sou dessa passagem é um eco do que Deus disse a Moisés quando ele se revelou na sarça ardente. Eu sou o que sou. Você nota que Deus, ele fala e dá um ponto final, ele não abre espaço para a gente fazer pergunta. No princípio criou Deus céus e a terra. Ponto. Como? Como é uma pergunta grega. Deus não tem essa finalidade, está dando essa explicação. Jesus disse ainda: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é uma referência clara à sua onipotência. O mesmo pode ser dito da sua onipresença, pois ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sua onisciência, por outro lado, pode ser vista no fato de que ele conhecia os pensamentos dos seres humanos, que ele sempre fazia questão de dizer, e ele sabia o que estava no coração daquela pessoa. Como que ele sabia disso? E talvez aqui seja o ponto, para nós, igreja cristã, o que nos diferencia de todos os outros, que é a questão de adorar a Jesus, que para os judeus é um problema adorar alguém além de Yahvé. E para a turma que surgiu de dentro de nós, que são os testemunhas de Jeová, é uma grande abominação. E nós insistimos que ele é digno de adoração. E quando ele recebia adoração, ele não fazia a mesma coisa que profetas e anjos fizeram no Antigo Testamento. Quer dizer, não, eu sou igual a você. Ele simplesmente deixava que as pessoas o adorassem. Aí nós temos que pensar um pouco como se esse Deus, ou ele era louco, ou ele era Deus. Porque não dá para ser as duas coisas, não. No caso de Jesus Cristo, né? Pedro e Paulo, que é o exemplo, né? João também teve uma experiência. A experiência de João não foi de recusar a adoração, a experiência de João foi querer adorar um anjo. E o anjo por aí: eu sou igual a você. E para João, entenda que João
era o discípulo mais íntimo de Jesus. E o que levou João a querer adorar aquele anjo? Alguma coisa ele viu lá de tão sublime que ele só tinha visto no mestre. E o anjo dele fala: ei, Jesus está aqui também, mas não sou eu não. Então, adore a Deus. E esse ponto é eu creio que ele é um divisor de águas para nós. O quê? Nós adoramos Jesus. E adoramos justamente por entender que ele é o quê? O que ele disse que é, ou o que a Bíblia diz que ele é. Ele é um ser divino. E a adoração é para a divindade ou as divindades, vamos colocar assim. E aqui o cristão deve pensar muito bem nos textos que pessoas adoraram Jesus. E adoraram por quê? Porque havia uma natureza 100% divina manifesta nele. Se não fosse essa natureza, pode olhar toda a questão desde Gênesis até a vinda de Cristo. Jesus sendo quem ele foi, agora falando até dele como homem, se ele não, diante de tudo aquilo que ele fez e diante de tudo aquilo que ele falou, se ele não fosse Deus, pode ter certeza que o povo hebreu que o seguia não esperaria os romanos serem o instrumento para matar Jesus. Eles resolveriam aquele problema, porque eles tinham facilidade de matar qualquer profeta que vinha. O ministério de Jesus não se prolongaria tanto, porque nenhum profeta reivindicou o que Jesus reivindicou. Nem os falsos profetas fez a reivindicação de que Jesus fez. No sentido de ser adorado, por exemplo. Então pense, se nem os falsos profetas fizeram isso, e esse judeu criado em Nazaré não repreende as pessoas que o adoram, ou ele tem muita autoridade ou ele é louco. E no louco ele não é, ele tem muita autoridade mesmo. E essa autoridade as pessoas reconheciam através da adoração. Um ponto que ele deixou bem claro, né? Em uma das curas que ele realizou, onde estava havendo uma dificuldade naquele moço que é colocado na casa por cima de um telhado. E qual foi o marco ali? Jesus está ali perdoando aquele homem antes de curá-lo. Né? Você nota que primeiro ele diz: os seus pecados estão perdoados. Há um questionamento levantado por parte de alguns que ali estavam. Mas como ele pode fazer isso? Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. E as pessoas que questionaram não falaram, eles pensaram, né? Exatamente. Jesus, como ser onisciente, E a cura ali foi para autenticar a questão de perdoar pecados, né? a autoridade que ele tinha, né, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder ou autoridade para perdoar pecados, então eu digo a esse moço: levanta e anda, e ainda que seja sábado, pode tomar o teu leito e ir embora, que não vai ter problema nenhum. O que não podia fazer naquela época. Então você nota que ali ele está reivindicando o quê? Tem o poder para perdoar pecados e tem o poder sobre o sábado, e a prova disso eu vou dizer a ele agora: levanta e anda. E detalhe, eu não preciso dizer em nome de Jesus. Eu apenas digo. É um eco de o haja luz lá de Gênesis 1. Eu só falo, não preciso dizer em nome de ninguém. Eu venho do Pai, mas eu não preciso estar dizendo o tempo todo em nome do Pai. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo, e eu, numa linguagem simples, eu aprendi com meu pai. E agora, a segunda natureza, que é humana. E aí sempre temos que voltar, tanto aqui, quanto aqui. Nós estamos falando de duas naturezas, mas nós não estamos falando de duas pessoas. Isso é o que tem que ficar claro para nós como
ensinadores, né? Estamos falando de quê? De uma pessoa que tem duas naturezas, e essas duas naturezas, isso aqui é diferente de nós. O Jesus 100% humano é totalmente diferente do Getúlio 100% humano, porque primeiro que eu não sou 100% humano, graças à queda. O que é um ser humano 100%? É um ser humano impecável. E talvez a nossa dificuldade de entender isso sobre uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina é justamente para provar o quanto nós somos afetados. Como assim? É necessário que Ele mesmo se revele a nós para que entendamos um pouco disso. Ou seja, devido à nossa queda, se não houver uma obra do Espírito Santo, nós vamos quebrar a cabeça a vida toda aqui na Terra, para entender como que Ele pode ter uma natureza 100% humana. Nós não temos ela na totalidade, e isso é um problema grande para nós. Ele não. Ele, como Adão antes da queda, né? Ele é e sempre será 100% humano. Os testemunhos de Jeová dizem que quando Jesus Cristo foi tirado da cruz, na verdade de uma estaca, e foi sepultado, aí Jesus já perguntou o que aconteceu com o corpo de Jesus após a ascensão. Os testemunhos de Jeová vão dizer o quê? Como todo corpo de morto, ele desapareceu para sempre. Como assim? Ele se deteriorou? Sumiu. Como se quando Jesus apareceu fosse um espírito, de acordo com a visão. Exatamente. Só Não, que ele mas existe ele porque eles creem na ressurreição dos mortos. Quando ele manda o Tomé tocar? Não sei o que é, mas o São Jornal não crê. Não, o que ele argumenta? Que é o espírito. Você não toca espírito. Não sei, mas é. Não, o que eles vão argumentar? Eles vão. O que eles estão querendo dizer, né? Eles dizem, ó, Jesus morreu pelo. O Jesus homem, né? O Jesus homem morreu também, o do 666 lá. O Jesus homem, já que ele morreu pelos pecados da humanidade, então o corpo teria que ser 100% destruído e desaparecer. Senão não vale. A resposta dele, o Frank Ferreira, disse que o testemunho de Jeová acredita que o Jesus ressurreto agora, ele é como se fosse uma teofania, ele está em outro corpo. Aquele corpo da morte já era. Só que isso não é verdade, por quê? Ele, por ser 100% humano e 100% divino, antes da gente sair daqui, o que isso implica para nós? De ser 100% humano e 100% divino. Como um ser 100% divino, ele tinha autoridade espiritual para salvar. Mas ele precisava também ter uma natureza 100% humana para que essa autoridade divina de salvar fosse também uma autoridade redentiva para aplicar essa salvação. No caso de Jesus. Por isso que o João vai simplificar os 3 primeiros versículos do capítulo 1, que ele vai simplificar no versículo 14, que ele vai dizer, primeiro do que? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então ele se materializou, ou seja, o que os gregos estavam lá chamando de o Logos, nada mais é do que a harmonia do cosmos. O João vai pegar aquele texto e vai falar, ele não é só a harmonia do cosmos, ele é o que dá vida ao cosmos e sustenta a vida do cosmos, e ele encarnou. Assim como ele tinha uma natureza 100% divina, ele agora tem uma natureza 100% humana. E nós vimos. Isso para um judeu era o suficiente. E mais, nós apalpamos o verbo da vida. Ele vai usar essa expressão também. Isso era o suficiente para eles. Então, por que Jesus é Deus? E por que Jesus é homem? Porque as Escrituras dizem que Ele é. Isso na mentalidade judaica. E nesse ponto, eu seria bom que nós pensássemos como os judeus. Ok? Acho que deu sinal lá, né? Tchau. Então, por hoje é só.